A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos para mais uma lição da classe de jovens. Hoje é a lição de número 9, que será ministrada no dia 31 de agosto de 2025. Tem como título, Filho de Deus e Descendência de Abraão. O tema de hoje, então, será relacionado em Ismael e Isaque. O nascimento desses dois irmãos, mas que tinham ali uma diferença. Isaque era filho da promessa, Ismael foi um filho arranjado. E esta comparação foi feita pelo apóstolo Paulo quando ele utiliza a imagem de Ismael para falar sobre escravidão e a imagem de Isaque para falar sobre liberdade. Liberdade essa que é o tema da nossa revista do terceiro trimestre de 2025 da classe de jovens, que é liberdade, a liberdade em Cristo. E a liberdade em Cristo que se encontra em Jesus, a salvação pela graça e não pela lei, que foi o intuito que Paulo escreveu a carta aos irmãos Gálatas. O texto principal se encontra em Gálatas 4:28, que diz: Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Resumo da lição: pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Então ele deixa claro isso através deste ensinamento, que está em Gálatas capítulo 4. E nós vamos aprofundar. Portanto, temos três objetivos em sala de aula: explicar o argumento que Paulo utilizou para mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. O argumento este que acabei de citar, a comparação entre Ismael e Isaque. Compreender as diferenças entre ser filho da escrava, no caso, Agar, que era escrava, serva de Abraão e Sara, e o filho livre, no caso, Isaque. Isaque era o filho de Abraão e Sara, que então era a promessa conforme o Senhor havia feito para eles. E também mostrar a solução encontrada para o filho da escrava, tudo isso relacionado com o tema liberdade em Cristo. Então é muito importante essa alegoria, chamada alegoria. Se utiliza ali de um exemplo, uma imagem, uma situação para demonstrar algo, para ensinar algo. Isso é denominado então de alegoria. E aqui logo no início tem também um quadro que é interessante o professor reproduzir em sala de aula, se possível em um quadro. Se não houver quadro, reproduza em uma folha, faça a impressão e leve para os seus alunos. Por exemplo, aqui fala como filhos de Adão, escravos, comparando como filhos de Deus, livres em Cristo. Aí tem os seguintes requisitos, pontos, ruína, salvação, pecado na época dos escravos e livres em Cristo, justiça. E aí, sucessivamente, é um quadro bem interessante e isso vai facilitar a aula do professor, a explicação do conteúdo aos seus alunos. Leia o texto bíblico em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 26. Este é o texto que todos deverão ler em sala de aula. A introdução apresenta a nós este ponto de Ismael e Isaque, então, no qual o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Gálatas, ele utiliza este exemplo para demonstrar, para ensinar sobre a escravidão e sobre a liberdade. Escravidão ali concernente a viver debaixo da lei e liberdade concernente a viver em Cristo. É exatamente este o ponto que nós devemos entender. Então ligue estes dois pontos o tempo inteiro que nós estivermos estudando a lição de número 9. Portanto, Paulo fala da escravidão e da liberdade. Escravidão é o quê? É a perda da liberdade e também de sua identidade, porque quem detém o poder sobre esta pessoa, ele governa tudo que esta pessoa fará. A liberdade é justamente o contrário. Todos nós buscamos ter liberdade. É algo que hoje em nossa Constituição é garantido, a liberdade de escolher o que você quer, desde que esteja dentro da lei e não cause dano. Então, esta é a liberdade de poder ir a algum lugar, de poder vir, decidir o que você quer fazer da sua vida. Então, isto é liberdade. É isto que Paulo vai fazer, é este entendimento que Paulo vai trazer falando sobre escravidão e liberdade, utilizando o exemplo de Ismael e de Isaque. E o que a lei diz? Paulo se vale da história. A fim de reforçar seu argumento, o apóstolo mostra aos Gálatas a diferença entre ser escravo e livre. Já que vocês, aqui é o versículo que nós lemos, 21, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que ela diz. É o significado do que está escrito em Gálatas 21. Vocês querem viver debaixo da lei? Mas vocês conhecem verdadeiramente o que é a lei? Vocês sabem o que a lei representa? Vocês entendem que a lei é um fardo pesado a se carregar?
Vocês entendem que a lei não é possível, que vocês não conseguirão executar todas as leis o tempo inteiro para ser salvo? Jesus é a salvação. Jesus, ele é a salvação da humanidade. Ele perdoa as nossas falhas, porque a lei nós não conseguiremos executá-la 100%. É isso que Paulo está lembrando aos irmãos gálatas que aprenderam o evangelho, mas que agora estavam de olho nas práticas judaicas, querendo viver daquela forma. Só que Paulo lembra que isto era maléfico para as suas vidas. Ele traz esse entendimento. É esta a pergunta no versículo 21. A palavra de Deus nos informa, então, que Abraão teve diversos filhos. Mas o enfoque na Bíblia, e inclusive para os ensinamentos dessa lição, mas também até mesmo para a história de Israel nos dias atuais, dar um enfoque principal em Isaac e Ismael, porque o povo ismaelita se tornou um povo inimigo de Israel, um povo que deu muita dor de cabeça para Israel e tem dado até os dias de hoje. Veja bem como é a questão da desobediência, de não confiar no Senhor. Abraão, ele poderia esperar, por mais que estivesse na velhice, mas se for uma promessa do Senhor, a promessa se cumpriria. Mas eles tentaram ajudar o Senhor, fazendo ali aquele arranjo com Agar, com a serva. Mas a promessa era que o filho seria de Abraão e de Sara, dos dois, daquele casal. Mas eles tentaram fazer algo diferente daquilo que o Senhor havia planejado. E deu errado. E nós vamos ver. E Paulo, inclusive, utiliza este erro para nos ensinar sobre a lei, sobre a graça, para ensinar os irmãos gálatas, para alertar os irmãos da Galácia, para que ficassem atentos. Ismael nasceu de um arranjo. Isaac nasceu da promessa. Um era escravo, o outro era livre, pois a mãe de Ismael era uma serva de Sara. Então, Agar era serva de Sara. E Agar, então, ela era escrava. E Ismael nasce escravo, porque ele seguirá ali fazendo a vontade, servindo a Abraão, a Sara. Mas Isaac era o filho daquela união que Deus estabeleceu. 2. O significado de ser escravo. No mundo do primeiro século, no Império Romano, a escravidão era bem conhecida. Esse é um ponto polêmico, realmente, a questão da escravidão. Mas a Bíblia também não ignora, a Bíblia é verdadeira. Havia a escravidão desde os primórdios, mas Deus não se agradava disso. Mas o homem escolheu viver desta forma. A verdade é que o apóstolo Paulo, quando escreve a Filemon, na carta, ele lembra que era importante que perdoasse Onésimo e tratasse ele como um irmão e não mais como um escravo. É uma recomendação de Paulo para aquele irmão, para que aquela igreja pudesse avançar. Ou seja, isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam livres do pecado, livres também de poderem ter as suas vidas. O livre-arbítrio é algo que provém de Deus, a liberdade provém de Deus. Então, isto não era algo bom, mas existia, e a Bíblia não ignora essa existência. Milhões de pessoas foram feitas escravas por causa de guerras, por causa de dívidas, ou porque nasceram filhas de escravos, que era aqui a situação de Ismael. Como eu disse, a guerra, o povo lutava e trazia os despojos de guerra, e muitos deles trazia povos, pessoas fortes, que pudessem executar trabalhos naquele lugar, daquele povo que venceu aquela peleja. Inclusive Israel, o povo de Israel foi escravo no Egito, foi escravo na Babilônia. Então, isto era algo praticamente comum àquela época. O escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a sua vida. Então, nós entendemos bem, eu acredito, sobre a questão da escravidão. É muito ensinado nas escolas, é falado sobre isso. É algo que existiu no Brasil e foi retratado aí em na televisão, através de filmes. Então, é algo que a maioria dos brasileiros, creio, entender, que o escravo não tem direito pela sua própria vida. Infelizmente, era desta forma e o Brasil passou por um período longo de escravidão, então isso é bem conhecido. Trabalhavam sem direito, não tinham garantia. Esta era a vida do escravo e muitos deles até a morte, a não ser que o patrão, o dono, desse a liberdade a este escravo. Se não desse, então ele trabalharia para aquela família
até o seu último dia de vida. A busca pela liberdade é o subtópico 3. Paulo se utiliza da história de Abraão para ilustrar o que os gálatas precisavam saber. Ele o chamava de pai da fé. E dele, Abraão, procedem os judeus. E Deus havia feito uma promessa. O filho da promessa, seria entre Abraão e Sara. Seria entre Abraão e Sara. E assim continuaria a linhagem que Deus estabeleceu. E não da forma que Abraão e Sara imaginavam ser o melhor. E Deus queria oferecer a liberdade, o plano de Deus passava por Abraão e por Sara, e deveria ser desta forma. Tópico 2. Deixe seu like, meu irmão, deixe seu like, se inscreve aí no canal também, para que nós possamos também levar esta palavra, que essa palavra chegue a mais pessoas e as pessoas possam confiar no Deus Todo-Poderoso e terem as suas vidas transformadas através de Jesus, do nosso Senhor Jesus. 2. O filho da carne e o filho da promessa. A carne e o seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão. Então Ismael foi o primeiro filho. Então nesse arranjo ele acabou nascendo primeiro. Como resultado não da fé, nem da promessa. Como resultado de obra humana. A obra de Deus, ela não necessita de esforço. Ela não necessita de esforço humano, porque nosso Deus ele provê tudo aquilo que é necessário. Então, para que aconteça algo, precisaremos confiar no Senhor. Precisamos sempre da força do Senhor. Logicamente que nós devemos estar à disposição. E Deus vai usar cada um de nós, inclusive cada um dos nossos jovens. E aqui nós vemos que a promessa era de Deus. Deus havia feito a promessa. Então ele faria acontecer, mesmo que Abraão estivesse na velhice, juntamente com Sara. Deus faria acontecer. E como ele fez? Mas eles não estavam confiantes nisso. Eles foram impacientes e tentaram e conseguiram fazer este arranjo, tendo ali Ismael, o filho de Agar, que era serva de Abraão e Sara. A ideia partiu de Sara, que seguiu um costume, a verdade é esta, que era um costume, quando a mulher não conseguia engravidar, ela permitia, ou era permitido pelo costume, não? O costume é quase como se fosse uma lei. Então era permitido passar a linhagem, que a linhagem deste homem continuasse através de outra mulher. E foi o que aconteceu. Sara permitiu, Sara concordou e Abraão engravidou a Agar e nasceu Ismael. Ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão, verdade? Ismael era filho de Abraão. Entretanto, ele representa um arranjo, uma forma de antecipar a vontade de Deus, uma forma de fazer aquilo que Deus já havia projetado e realizaria. Isto é algo que é mal, é uma precipitação e um fruto, aquilo que, como diz a lei da semeadura, aquilo que nós plantarmos, ceifaremos, exatamente foi o que aconteceu com Abraão. A promessa foi feita. Deus cumpriu a sua promessa, mesmo com este arranjo. Deus cumpriu e Deus abençoou a Israel através de Abraão. Mas a consequência também da má escolha de Abraão e Sara, ela existiu também. Colheram também devido ao seu erro. Agar, enquanto estava grávida, desprezou a sua senhora. Agar, ela maltratou a Sara. Depois que ela engravidou, ela começou a zombar de Sara. E depois, Sara, então, ordenou que Agar fosse embora. Uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Aí está o problema. Não foi segundo a vontade de Deus. Então Agar, zombando de Sara, Sara mandou ela embora, uma mulher grávida que precisaria de cuidados, mas Deus, ele interviu. Paulo vai por analogia dizer que Ismael é o filho gerado pela carne. Agora Paulo utiliza este exemplo para levar o entendimento de que Ismael foi gerado pela carne, pela obra humana. Este é o entendimento. Ismael foi gerado por obra humana. O arranjo não é do Senhor. Deus é perfeito no seu agir. Porém, Isaac foi gerado segundo a promessa, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tinha em seu coração em realizar na vida de Abraão e Sara. A promessa e seu filho. Isaac foi chamado de filho da promessa justamente porque foi Deus quem proporcionou este acontecimento. Mesmo com a incapacidade dos dois, Deus agiu e eles puderam experimentar a paternidade e a maternidade de Sara, mesmo décadas depois, já
em idade avançada, Deus realizou este milagre. E Deus havia feito a promessa a Abraão. É importante lembrarmos da promessa que Deus fez a Abraão de que o tornaria pai de nações. Se Deus fez, ele realiza. Se Deus prometeu, ele cumpre. E Abraão não confiou. Abraão teve medo. Mais uma vez, Abraão teve medo. Era um grande exemplo de fé, é citado na galeria da fé, mas também teve os seus temores. Nós estudamos nas situações que Abraão mentiu ali, quando ele estava passando por reinos diferentes, e Sara era uma mulher formosa. Ele mentiu que ela era sua irmã, temendo que os homens ali matassem Abraão para tomar a Sara. Então, ele por 2 vezes, inclusive, ele tomou esse tipo de atitude, mas Deus teve misericórdia e mesmo assim guardou-os e perdoou Abraão. E Abraão pôde continuar naquilo que Deus havia prometido realizar através de sua vida. Todos nós temos nossos temores. Abraão teve medo e assim ele acabou mentindo. Isso não justifica a nós, quando tivermos medo, tomarmos atitudes erradas. Não, pelo contrário, é para nós aprendermos a andarmos na luz mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, quando tudo parecer difícil. Devemos ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, Abraão falha quando ele tem a Ismael. Ele falhou, A verdade filho é bênção, para quem tem filho sabe que filho é bênção do Senhor, mas ali a consequência foi a falta de fé, foi a incredulidade de Abraão e Sara, e que trouxe consequências para o povo de Israel e traz até os dias de hoje. Esta é uma verdade. O escravo persegue o livre. Agar perseguiu a Sara. Ismael nasceu e quando Isaac em seguida nasce e é desmamado, Ismael zombou de Isaac. E Agar fez da mesma forma, Agar também perseguiu a Sara quando estava grávida de Ismael. E essas duas situações nos trazem lições que está explicitada aqui na nossa lição. Aprendemos 2 lições através disso. A primeira é: crianças aprendem o que veem e ouvem dos pais. Isso é uma verdade, portanto, nós como pais, os professores, isso aqui é mais para nós, porque os nossos jovens certamente na juventude ali ainda estão aprendendo para poderem ter os seus filhos. Normalmente é assim, Então, nós como pais e eles também como futuros pais devemos ter esse entendimento de que os nossos filhos, eles formarão o seu caráter de acordo com o caráter, muitas das vezes, de nós, dos pais. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, a forma que nós agimos é o exemplo para os nossos filhos. Portanto, esta é uma recomendação que a Bíblia nos dá, que devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, na presença de Deus, sendo exemplo, honrando ao Senhor, estando na casa de Deus, mostrando que aquilo é importante, que estar na presença do Senhor é algo especial e maravilhoso e necessário para as nossas almas. É a atitude que todo pai e mãe deve ter. A segunda lição é a de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não a tem. Quem tem a liberdade em Cristo, quem foi salvo em Cristo, poderá ser perseguido até mesmo dentro do seu lar. A Bíblia, não me recordo agora qual é o versículo, mas em um determinado momento ali é citado que os inimigos são os da casa. Muitas das vezes os próprios inimigos são os da casa, aqueles que estão próximos. E tem até uma passagem de Jesus fala em Mateus 13:57, sobre a questão do profeta, que ele é honrado, só não em casa, só não na sua casa, a não ser para orar, impor as mãos e ali as pessoas serem curadas. Mas é realmente o que acontece muito nas igrejas. A pessoa, quando está ali, muitas das vezes Deus está abençoando, está honrando, mas mesmo assim muitos não têm esse entendimento, porque por estar junto, por conhecer o irmão, saber muito das dificuldades também, então muitas das vezes ignora a presença de Deus, sendo que Deus age na vida de todo aquele que se propõe a fazer a sua obra. Mas Deus honra no momento certo, mas é uma realidade e isto é lembrado. Tópico 3. A solução para esse conflito. Lança fora a escrava e seu filho. Sara ofereceu Agar a Abraão para que ela pudesse ser mãe. Agar engravidou e desprezou Sara. Isso nós já sabemos. Agar, então, foi mandada embora, porque Sara não gostou da atitude, então mandou Agar embora. Agar encontrou um anjo no caminho e ordenou que ela voltasse e que deveria se humilhar perante Sara para que pudesse ser aceita.
Todos aqui, portanto, agiram sem pensar, exceto o anjo, que mandou Agar voltar para casa. Todos pensaram ou não pensaram, né? A verdade é essa, não pensaram em suas atitudes e tomaram decisões precipitadas. Uma decisão precipitada pode gerar muito mais decisões problemáticas e que em seguida deverão lidar com os problemas para contornar a situação. Somos filhos da livre. Como cristãos, nós somos filhos da livre, somos libertos. Ao qualificar Ismael como filho da carne, Deus não lhe privou de bênçãos, mas não deu as mesmas bênçãos a Isaac. Isaac recebeu mais bênçãos. A promessa, ele recebeu a promessa que havia sido feita a Abraão. Não teria como Ismael receber o mesmo que Isaac, porque a promessa, haveria ali o filho da promessa, o herdeiro da promessa. Portanto, Ismael, a Bíblia aqui nos mostra que Ismael foi abençoado. Foi abençoado, mas a consequência, muitas das vezes, acaba recaindo sobre a vida até daquele que é inocente. As palavras de Sara nos mostram a consequência de uma inimizade e, ao mesmo tempo, uma solução para os gálatas. Eles deveriam lançar fora os judaizantes e seus ensinos e viverem como verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus. Aqui o exemplo de Sara, ao fazer com que Agar fosse embora, mandar Agar embora, está sendo retratado que, através do ensino de Paulo, aos irmãos ali da igreja da Galácia, que eles deveriam agir da mesma forma com os judaizantes, aqueles que estavam pregando um evangelho mentiroso, ou que não era o evangelho de Cristo, ou que estava adicionando obras humanas ao evangelho de Jesus Cristo. Portanto, até na passagem que o apóstolo Paulo fala, se houver algum outro evangelho ou algo que não é o evangelho sendo pregado nesta igreja, seja anátema, seja retirado do meio, seja expurgado daqui, seja maldito. Estas palavras fortes que o apóstolo Paulo utiliza para alertar os irmãos da igreja da Galácia. Não tornem a ser escravizados. Paulo nos dá duas ordens aqui: estejam firmes na sua liberdade, firmes naquilo que o Senhor colocou em nossos corações, no coração da nossa juventude, que eles possam ter a convicção de que são salvos em Cristo Jesus, que permaneçam assim e jamais se coloquem debaixo da servidão. Agora nós somos adoradores, servos de Cristo, verdadeiros adoradores, fazemos a obra de Deus e não vivemos mais servindo a Satanás, ao inimigo. Vivemos adorando, vivemos bendizendo o nome santo do Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo aquilo que Ele prometeu realizar na vida de cada um de nós. É essa a vontade de Deus, que possamos viver essa liberdade. É esta a liberdade que nós estamos ensinando desde o início, desde a primeira lição, a liberdade em Cristo Jesus, que Cristo Jesus proporcionou através da sua morte na cruz, dando a sua vida por todos nós. Porque o fardo era pesado para carregarmos, estávamos com aquele fardo em nossas costas, não tínhamos liberdade, a nossa locomoção era difícil, a nossa vida era difícil, mas agora Jesus retira o fardo das nossas costas e nos dá a liberdade, e agora podemos sim ter a verdadeira paz, sem culpa, com alegria, com a presença gloriosa do Senhor em nosso ser, e isto é algo a ser valorizado, e este ensinamento é justamente para que nenhum de nós se perca na caminhada cristã. Uma vez salvos, sempre salvos em Cristo Jesus, permanecendo firme até o dia que Ele voltar para buscar a cada um de nós, para buscar a sua igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, faça aí nos comentários. Que Deus abençoe e vamos para a dinâmica. Tem uma dinâmica aqui especial para cada um dos professores realizarem em sala de aula. Dinâmica: escravo ou livre? O objetivo é demonstrar que, em Cristo, somos filhos da promessa, como Isaac, e não escravos da lei, como Ismael. Os materiais: 2 cartazes ou folhas grandes, um escrito escravo e o outro livre. Papéis pequenos com situações escritas. Portanto, repetindo, os materiais, então, são apenas 2 itens, 2 cartazes ou folhas grandes, um escrito escravo e outro livre, e papéis pequenos com situações escritas, e os exemplos serão dados abaixo. Colhe os cartazes em paredes opostas da sala. Um lado você coloca escravo, o outro lado livre. Distribua papéis com situações aos alunos. Então agora as frases
e serão escritas nos papéis as seguintes frases: acredito que preciso cumprir regras para Deus me amar. Confio que sou salvo pela fé em Jesus. Tenho medo de não ser aceito por Deus porque não sou perfeito. Tenho paz porque Cristo me justificou. Acho que só quem segue todas as tradições pode ser salvo. Creio que a salvação é pela graça de Deus. Frases como essa. Alguns dessas daqui que eu escrevi, o professor poderá também estar escrevendo ou poderá também gerar aí, baseado na palavra de Deus, no ensino que foi ministrado, né, nesta lição, ele também fazer frases deste tipo, né, frases na qual o nosso aluno poderá escolher se baseia-se na escravidão ou na liberdade, no cartaz que está escrito escravo ou no cartaz que está escrito livre. Cada participante lê o papel e se posiciona embaixo do cartaz que representa a situação escravo ou livre. Então, leu o papel, posicionou ao lado ou embaixo do cartaz que está escrito escravo ou livre. Depois, o líder vai explicar. Ismael representa a escravidão da lei. Isaac representa a liberdade da promessa em Cristo. Em Jesus, somos filhos livres. Então, quando cada um procurar, por exemplo, o aluno, ele creio que a salvação é pela graça de Deus, e ele se posiciona, se porventura ele errar, né, e ficar ali, ele ir para o lado do escravo, então lembre a ele que Jesus, ele deu a salvação. Se nós somos salvos pela graça de Deus, foi por Jesus, foi pela pessoa bendita de Jesus, através da sua obra redentora na cruz. Então você está do lado errado, que é liberdade. Agora nós temos a liberdade em servir a Jesus. E se acontecer o contrário também, confio. Por exemplo, acredito que preciso cumprir regras para Deus me amar, e a pessoa se posiciona ao lado da liberdade ali, do cartaz escrito livre, fale a ele que não é dessa forma, que Jesus, o que precisa agora é aceitar a Cristo, confiar no sacrifício de Cristo na cruz. A orientação para a dinâmica é essa, né? Que ele tenha o entendimento e dessa forma possa captar melhor o conteúdo, gravar em seus corações. Essa dinâmica deixa claro o contraste e ajuda os jovens a enxergarem como filhos livres da promessa. Concluo dizendo, em Cristo não somos escravos, mas livres. Não somos filhos do medo, mas filhos da promessa. A verdadeira liberdade está em Jesus. Tem um hino do Fernandinho, né, que fala, né, eu não sou mais escravo do medo. É um hino muito bonito também. O professor também poderá utilizar para encerrar esta dinâmica. E que Deus continue abençoando os amados irmãos. Em nome de Jesus.